James, presbítero, nosso seminarista. O James está no seu 4º ano do curso de teologia na Faculdade Metodista de São Paulo. O James, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na igreja wesleyana, e quando iniciamos o MEV, um pouco depois ele chegou, acho que logo no início, né, James? Você chegou e juntamente com sua esposa, na época ainda não era um papai, e Sheila tinha um laudo, né, tinha uma declaração médica de que ela não poderia ter filhos. E a gente conversou com o James, né? Falou: filho, faz o teu trabalho, que a gente vai orar para Deus fazer o dele. Eu não podia deixar barato esse momento, né? E aí, não é que o James realmente, ele redobrou o cuidado, Deus abençoou a vida dele e da Sheila, e veio a Clarinha, e que hoje, graças a Deus, tem sido criada, instruída no caminho do Senhor. E James está numa jornada de preparo, uma jornada de condicionamento, né, a estar apto ao ministério, à pregação da palavra. E eu disse para ele que eu tinha o desejo de também dar essa oportunidade a ele, como a outros que estão nesse mesmo caminho, e aprove ao Senhor. Ele recebeu um privilégio que nenhum outro teve, viu, gente? Depois vocês conversam com ele, não sei porquê. Falou: escolhe qual é o dia. Pode ser menos o primeiro domingo, que isso aí, arroz e feijão é meu. E aí ele escolheu o dia de hoje para estar ministrando aos nossos corações. Eu queria que vocês recebessem o James com carinho, sabe, com afetividade. Esse desafio é enorme. Para nós que temos experiência, já é um desafio enorme. Vocês não têm nem ideia. Às vezes a gente sobe aqui, um friozinho na barriga, com a mão suando um pouco, falando até muito rápido, de ansiedade e às vezes algum nervosismo. Mas isso, de certa forma, desde que não impeça a transmissão da palavra, é até interessante, porque é uma forma de temor que a gente tem da seriedade daquilo que a gente está apresentando. Agora, a participação de vocês em acolher aquilo que a gente faz é muito importante. Então, sempre que houver aqui no MEV alguém que a gente está convidando para vir, e às vezes não é o caso do James, que ele já tem algum tempo de estrada, mas às vezes encarar esse auditório aqui não é uma coisa muito fácil. Então, facilitem esse trabalho, sendo atenciosos, afetuosos, buscando de Deus. Eu creio que o Senhor vai falar com a gente aqui hoje. Você crê nisso? Que Deus te abençoe, James, que Deus fortaleça a sua vida e possa te usar nessa manhã, tá legal? A gente vai higienizar o microfone, passar o microfone para ele. Eu testei negativo anteontem, então por isso hoje eu peguei as crianças e tal, mas com todo cuidado, como sempre, tá? Então, que Deus te abençoe, meu mano. Vai pensando aí no que tu vai falar, que enquanto isso... Bom dia, MEV. Viu? Se você quiser a dica aí de como fazer filho, pega com o pastor Vitor. O pastor Vitor me deu um puxão de orelha e falou: está fazendo tudo errado, cara. Mas eu agradeço ao pastor a oportunidade, porque o pastor Vitor, além dele ser um líder, ele sabe ver em nós aquilo que nós não achávamos que tínhamos. E ele não é só um líder, mas ele aplaude o nosso sucesso, e na nossa derrota ele está junto com a gente. Eu te agradeço aí pela oportunidade, pela amizade que você tem por mim. Quero pedir a vocês que abram a Bíblia em Lucas, capítulo 15, em verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. A Bíblia diz, no início desse capítulo, que Jesus recebe todos os pecadores e todos os publicanos. E quando a Bíblia menciona todos, é porque era bastante gente. Ela deu a ênfase em todos. E ao chegar esse povo para ouvir o que Jesus tinha a dizer, chegaram os fariseus e os escribas e começaram a murmurar, começaram a reclamar, dizendo que Jesus recebe pecadores, Jesus recebe publicanos e Jesus ainda come com eles. Então Jesus
nosso mestre propõe 3 parábolas. A primeira, da ovelha perdida. A segunda, da dracma perdida. E é essa que a gente vai tratar aqui agora, sobre o filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para aos seus campos guardar porcos. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, oremos ao Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha a ser aplicada em nossos corações, venham ter vida em nossos corações, porque a Tua palavra é viva, Pai. E nós te pedimos, Senhor, faça o que o Senhor quiser, mais uma vez aqui, como o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Jesus, muitas vezes, se dirigia ao povo com parábolas. E as parábolas eram pedagógicas. As parábolas de Jesus prendiam a atenção do povo. As parábolas de Jesus provocavam uma decisão na pessoa. E o próprio Jesus aqui, quem relata isso é Lucas, mas o próprio Jesus aqui vem falando que havia na casa de um pai um filho que por algum motivo geriu dentro do seu coração um sentimento de insatisfação da casa do pai. Ele tinha tudo na casa do pai, ele tinha mesa farta, ele tinha empregados à sua disposição, ele tinha o que era mais importante, que era a presença do pai, mas por algum motivo gerou um sentimento na vida dele de insatisfação. E ao gerir insatisfação, ele pensa que merece mais que os outros, ele pensa que pode mais que os outros, ele pensa que sair da presença do pai, ele pensa que ir para longe da casa do pai, ele vai ser livre, ele vai ter os resultados ao qual ele deseja. E esse homem, esse filho, chega para o pai e diz: Pai, me dá a minha parte que cabe da minha herança. Naquela época, a herança só era desfrutada quando seu pai já estava morto. O que aquele filho fez com seu pai foi matar o seu pai em vida. Ele pensou: eu não quero mais viver aqui, a casa do meu pai não me satisfaz mais, a casa do meu pai não tem o que eu quero, a casa do meu pai, embora ele tenha mesa farta, embora ele tenha tudo aquilo que ele necessita, a casa do pai não atraía mais ele, porque ele estava na casa do pai, com o coração longe do pai. E ele decide, o pai dá o livre-arbítrio para ele, e ele pega, a Bíblia diz que ele ajunta tudo e vai para uma terra distante. E Jesus faz questão de mencionar
que quando nós vamos para uma terra distante da casa do Pai, quando a gente foge da casa do Pai, embora naquele momento tenhamos um sentimento de liberdade, ele mostra que a degradação da distância da casa do Pai é total. A Bíblia diz que ele gastou tudo com bebedeiras, o próprio irmão dele no final fala que ele gastou todos os seus bens com meretrizes. E aquele homem, à medida que vai passando, a sua vida vai indo de mal a pior. Diz a Bíblia que veio uma grande fome, veio uma crise, e aquele homem acabou o seu dinheiro, porque os amigos dele só queriam ele quanto dinheiro tivesse. A gente está tendo uma série aqui, muito bacana, sobre amigos na quinta-feira, amigos que te levam para perto de Deus, mas tem amigos que nos nutrem ir para longe de Deus, que nos ajuda a ir para longe de Deus. Isso aconteceu com esse jovem, e não tinha outra alternativa quando a crise veio, e esse homem foi cuidar de porcos. Na cultura judaica não se criava porcos, porque era abominável a eles. E Jesus está dizendo aqui para esse público que quando você se distancia da casa do Pai, até aquilo que você não desejava, até aquilo que você achava abominável, até aquilo chega até você. Aquilo chega até você. E não sei se é o que é pior, se é cuidar de porcos ou desejar comer a comida dos porcos. A Bíblia diz que ele estava com uma fome, que ele desejava comer as comidas dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. E eu fiquei pensando, isso não é um trabalho, isso é uma escravidão, porque teu trabalho, por pior que seja, você vai receber alguma coisa. Esse homem, além de cuidar de porcos, além de trabalhar cuidando de porcos, nenhum alimento ruim ele não podia ter, porque Jesus está dizendo aqui, uma vida longe da presença do Pai, uma vida longe da casa do Pai, há um verdadeiro fundo do poço, há uma verdadeira miséria, que você ao sair, você não percebe, que você ao viver longe, você não percebe, mas o final dele é um fundo de poço. E eu, trabalhando nessa mensagem em casa ontem, eu comecei a pensar quantos filhos abandonam a casa do Pai. Quantos filhos nutrem no seu coração a insatisfação da casa do Pai, a insatisfação, o que tem acontecido na casa do Pai, e vão para longe, achando que vão ter uma liberdade, achando que a vida está lá, achando que lá ele vai ter o que ele precisa. E lá, Jesus está mostrando que lá, quando as pessoas se afastam, a alma fica moída, o coração fica apertado, a solidão chega e fica uma vida sem perspectiva. Uma necessidade profunda, não só financeira, mas algo ainda muito pior, coração moído, a alma triste. Conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas que está com o coração destruído, está com a alma destruída, está com a vida destruída, porque fugiu da casa do Pai, se distanciou da casa do Pai. E Jesus vem mostrando sobre isso, e eu fiquei pensando, talvez você que está nos assistindo, você que está aqui no templo, tem se sentindo assim. Talvez você nutriu no seu coração uma insatisfação de viver na casa do Pai, de viver os propósitos de Deus na casa do Pai, e você se distanciou, achando que lá estava a vida, achando que lá era a sua liberdade, achando que lá era a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. Talvez você frequenta uma igreja, é membro, mas está insatisfeito com a casa do Pai, está insatisfeito com o que tem acontecido contigo, gerou esse sentimento no seu coração, e você já arquitetou tudo na sua mente, que eu vou sumir da casa do Pai, porque essa casa não tem me satisfazido mais. Eu quero dizer para você, que na casa do Pai pode haver recomeços, porque nosso Deus é um Deus de recomeços.
Talvez você vai se batizar. Você já marcou, fez sua ficha, mas aconteceu alguma coisa no percurso do caminho e você está pensando em desistir de batizar. Eu quero dizer para você que aqui há um recomeço para você. Aqui é um lugar de recomeço para você. Talvez você até já se batizou, você que está nos ouvindo já se batizou, mas você foi ver que no mundo tereis aflições, sim, mas você esqueceu de ler que tem de bom ânimo, você parou. Eu quero dizer para você, volte, porque na casa do Pai há recomeço. Na casa do Pai há cuidado. Na casa do Pai há proteção. E pensando nesse texto, eu extraí algumas verdades que Jesus disse sobre esse filho. O mesmo filho que se distanciou. O mesmo filho que foi para longe. Jesus começa a contar algumas verdades que ele nutriu no seu coração. E a primeira verdade se encontra no verso 17. Acompanha comigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Cair em si é passar a ter consciência. Cair em si é lembrar da casa do Pai. Cair em si é valorizar aquilo que eu não valorizava antes, porque o mundo lá fora, a distância da casa do Pai é muito cruel e a gente só percebe quando está lá. Eu posso, mas como você pode dizer isso? Eu sou prova disso. Em 2003, eu abandonei a igreja. Não só a casa do meu Pai Celestial, mas a casa dos meus pais aqui da terra também. Eu era um cristão praticante, toda quarta e domingo eu estava nas reuniões, e de repente nutriu no meu coração uma insatisfação, com alguns reveses da vida, e eu fui para longe da casa do Pai. Aos 17 anos eu experimentei o álcool, aos 18 eu já estava um alcoólatra, e aos 19 eu não sei nem qual era o meu estado, que era mais que um alcoólatra. Aos 19 anos eu tinha que acordar de manhã e, em vez de comer um pão, tomar um café, eu tinha que ir direto para o bar. O meu dinheiro era gasto todo com bebida, porque naquele momento eu estava cuidando dos meus porcos, que era alimentando os meus vícios, porque uma vida longe da casa de Deus, esse é o resultado. Você começa com um copo, você começa com uma prática, você começa com um pecado, e o pecado vai te levando, e quando você vai ver, os seus ouvidos já não estão mais sensíveis, e quando você vai perceber, você está cuidando de porcos. Aquilo que eu odiava, que era a bebida, eu virei escravo dela. E eu já estava com... A vida que eu levava, eu pensava, eu não vou durar até os 30 anos. Eu tinha 19 anos, porque era todos os dias. Era um vício, porque havia um vazio dentro de mim, havia algo que não estava preenchido dentro de mim, embora eu conhecesse um pouco da casa do Pai, só que eu não desfrutava daquilo que o Pai podia me dar, e fui me distanciando. E lembro de uma festa em março de 2007, onde eu fui, que eu bebi só uísque naquele dia, eu bebi muito, e eu não tinha mais consciência de nada, e ao voltar para casa, a minha vida já estava horrível, porque eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu estava morando de favor em um quarto do terreno do meu tio. Às vezes eu tinha só uma refeição durante o dia, porque longe da casa do Pai, a miséria, e a gente só percebe quando a gente chega ao fundo do poço, e há de quem perceber. E eu lembro que eu estava voltando dessa festa, e eu olhei para o céu, e eu falei: Senhor, me dá um recomeço nesse dia. Eu não aguento mais chegar em casa e chorar. E lembro, naquele dia, Deus me preencheu algo que eu necessitava. E ao chegar em casa, 5 horas da manhã, em vez de dormir, eu me ajoelhei e comecei a pedir perdão a Deus sobre todos os meus pecados. E Ele me perdoou. Eu senti o perdão dEle naquela noite. E eu comecei a procurar uma Bíblia e não achava. Falei: Deus quer falar comigo. E tinha em cima da TV uma caixinha de promessas. Eu falei: vai ser ali. Eu puxei uma, e o primeiro versículo: se com tua boca confessares, serás perdoado. Naquela noite eu senti o perdão de Deus. Naquela noite eu desfrutei do perdão de Deus.
E agora, no próximo março, agora, vão fazer 14 anos desse fato que aconteceu na minha vida. E nunca mais eu precisei beber. Meus amigos não entenderam nada. Ninguém entendeu. Minha família não acreditou. Minha família achou que estava indo para a igreja por causa de mulher. Minha família não acreditou. E depois de alguns anos, eles me perguntaram, mas Jesus pediu para você parar de beber? Eu falei, não, Jesus não pediu para parar de beber. Eles se assustaram. Eu falei, porque uma vida com Jesus não há mais necessidade. Uma vida com Jesus, aquilo não me preenche mais, porque a própria presença de Jesus já é o suficiente. E Jesus dá as direções. Então, a primeira verdade que eu extraio aqui, eu contei um pouco da minha história para você, é: recomece. Você está no lugar de recomeços. Porque quando você recomeça, a esperança. Quando você recomeça, a fartura, a proteção. Você pensou que é o teu fim, mas Deus está te chamando hoje aqui, e talvez você já é um crente, mas que precisa recomeçar. Eu achava ali que eu era crente, mas o que eu necessitava mesmo era de um recomeço, e Deus oportunizou recomeços para mim. Quando eu chego diante de Deus, e sei quem eu sou, e reconheço quem Ele é, há recomeços. Por isso, nesse dia, recomece, porque nos piores dias da sua vida, pode ser o dia que vai ser o melhor. 5 horas da manhã, 4:30 da manhã era o meu pior dia. 5 horas da manhã foi o meu melhor dia. Voltei para a casa dos meus pais, voltei para a igreja e recomecei. E não me arrependo, e te convido a recomeçar no dia de hoje. Porque na lógica humana há fim. Se você olhar o estado meu e o estado desse jovem, na lógica humana há fim. Mas na lógica divina há recomeço. Porque Deus é um Deus de perdão. E quando a gente cai em si, a gente começa a lembrar, ali Deus já começou a trabalhar e fazer uma grande obra, por isso recomece no dia de hoje. Uma outra verdade que eu extraio aqui desse texto, que Jesus falou, eu fico muito à vontade, quem falou foi Jesus. Versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aquele homem não ficou só nas palavras. Aquele homem não ficou só nas lembranças. Ele se levantou e foi. Meu conselho para você hoje, depois que você recomeçar, levanta-se e vai e recomece outra vez. Porque na casa do Pai há recomeço. Não espere esse estágio chegar, que chegou comigo, que chegou com ele. Porque tem crentes que hoje estão no estado da casa do Pai insatisfeito. Há crentes que estão já pedindo a herança ao Pai para sair. Há crentes que já estão no caminho indo embora, olhando para trás. Há crentes que já estão começando a se sentir com fome espiritualmente, não estão mais tendo comida, porque decidiu estar longe. Há crentes que estão cuidando de porcos, que estão vivendo dos seus vícios, porque o seu vício está falando mais do que a sua alma, do que o seu espírito. Tem crente que está desejando comer a comida dos porcos e nem isso está tendo. Mas não importa o seu estado, importa que você recomece. Importa que você levante-se e vai ter com teu Pai, porque aqui, na casa do Pai, há lugar de recomeço para você. O mundo fala que não tem recomeço, porque o mundo não entende a graça de Deus. O mundo não entende a graça do Pai. O Pai, Ele não vai falar dos teus fracassos, dos teus erros. Quando você recomeça, Ele te dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Por isso, recomece no dia de hoje. E quando eu falo aqui de fracassos, não me entenda financeiro. Porque tem, como eu disse, tem muita gente com dinheiro e está fracassado. Porque uma vida longe de Deus é um fracasso. Porque uma vida com Deus, você tem acesso à vida eterna. Por isso hoje recomece, por isso hoje levante-se. Mas uma outra verdade que eu extraio desse texto se encontra no verso 19, que diz assim: já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me com um dos seus trabalhadores. A terceira conselho que eu dou para você, o terceiro ponto é: reconheça os seus erros. Antes ele achava que era digno, antes ele achava que ele podia tudo, antes ele achava que ele era o bambambam da estrada, ele se achava forte o suficiente, mas quando ele volta, ele reconhece que ele é, e ele fala: eu não sou digno de ser chamado
seu filho, eu não sou digno. Antes eu era digno de ser teu filho, eu quero minha herança. Hoje eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um empregado. Billy Graham, um grande pregador, disse certa vez: quando um homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhe, mas o homem não pode ouvir. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas as nossas transgressões fazem divisões entre nós e Deus. Por isso, nesse dia, além de recomeçar, além de levantar-se, reconheça os seus erros perante Deus, não perante nós, não perante o pastor, mas perante o Deus, porque Ele pode te corrigir, Ele pode te mudar, Ele quer um recomeço para você. Billy Graham ainda vem falando o seguinte: quando uma pessoa não é humilde, ela põe a culpa da sua incapacidade em tudo e em todos. Os sábios reconhecem seus erros, busquem em Deus corrigi-los. Busquem em Deus corrigi-los seus erros. Naquela noite, eu falei com o meu Deus, falei: Deus, eu estou fazendo isso tudo, embora Ele sabia, mas à medida que eu confesso a restauração, à medida que eu confesso um novo começo, à medida que eu falo para Deus, Ele vai e corrige os meus erros e me dá uma nova rota. Foi assim com o filho pródigo. Ele falou: vou me levantar e eu vou lá falar com meu pai. Eu não sei nem se ele vai me receber, eu não sei nem se ele vai me ouvir, mas eu vou confessar a ele os meus erros. Porque o Evangelho é um evangelho de transformação. O Evangelho é paz. O Evangelho é luz. Por isso, recomece nesse dia. Um outro ponto que eu destaco nesse texto é que, ao voltar para a casa do Pai, ele cria um encontro com o Pai. Primeiro, recomece. Segundo, levante. Terceiro, reconheça os seus erros. E fazendo essas três coisas, fazendo esse processo todo, você vai criar mais encontros com seu Pai. Ele caminha sem saber, e olha o verso 20, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Quando ele decide voltar, o pai está aqui, ele está lá na porta, ele decide voltar, o pai tem pressa, o pai vai até ele, o pai vai, beija ele, abraça ele e acolhe ele. Quando nós decidimos voltar para os propósitos de Deus na nossa vida, o Pai tem pressa, Ele corre, Ele abraça, Ele restaura, Ele celebra. Por isso nós devemos criar encontros com Deus, porque quando nós criamos encontro com Deus, nós recebemos coisas que nós nem achávamos que poderia recebermos. Quando nós criamos encontro com Deus, há coisas que estão escondidas, que vão ser reveladas, que Deus vai fazer por nós. Eu lembro em 2018, eu estava com um novo desafio na minha vida, alguns aqui sabem, e quando algumas pessoas me perguntavam desse desafio, na expressão delas, eu via que elas me achavam loucos. Estava empreendendo e elas achavam que eu era doido, que eu era doido. E realmente era em relação ao físico, à realidade. Eu não podia empreender daquela forma. E eu lembro que nesse dia aquilo mexeu muito com o meu medo. As pessoas dizendo: você é maluco, você é doido, o que você vai fazer? E aquilo mexeu muito com o meu medo. Meu medo passou a ser acima da minha fé naquele dia. Só que era dia de culto. E eu não sei para você, mas para mim, no dia de culto acontecem muitas coisas para não vir. Eu não sei porquê, mas eu pensei: ou é para eu desistir, para eu fracassar, ou é para eu recarregar minhas forças em Deus e prosseguir. E nesse dia eu fui, e eu vejo isso como criar um encontro com Deus, não só no culto, não só aqui, mas na nossa casa, no nosso trabalho. E nesse dia, o pastor Vitor estava pregando, eu nem lembro a mensagem que ele estava pregando, mas eu lembro de uma frase que ele falou. Ele estava pregando sobre a multiplicação dos pães, e ele olhou para lá, mas parecia que estava olhando para mim, e ele disse: qual voz você tem dado importância? A voz dos discípulos, que 5 pães e 2 peixes, nada pode acontecer, tem multidão aqui para se alimentar,
ou a voz de Deus que 5 pães e 2 peixes, todo mundo se sentou, todo mundo se alimentou e todo mundo saiu farto. Naquela noite, eu tive a convicção que eu tinha que prosseguir, porque naquele dia houve um encontro com Deus. Por isso eu quero dizer para você, crie encontros com Deus. Talvez você está com um processo de insatisfação da casa do Pai, insatisfação com a sua vida, mas eu quero dizer para você, crie encontros com Deus. Porque quando você volta e cria encontro com Deus, algo de novo acontece. Foi assim com os 10 leprosos, o presbítero Dene comentou aqui muito bem, havia 10 leprosos, sabendo que Jesus estava curando. Em Lucas 5 diz que Jesus curou um homem coberto de lepra, e eles achavam que era só Jesus, clamar a Jesus que ia ser curado, tiveram fé, clamaram, e Jesus falou, ide, mostrai os sacerdotes. E eu penso que é uma missão difícil para aqueles homens, porque hoje a gente vê o contexto, a gente já sabe o resultado, mas aqueles homens já tinham ido ao sacerdote, porque quem examinava se o homem era leproso ou não, era o sacerdote. E se eles já eram considerados leprosos, é porque eles já foram sacerdotes. Mas eles obedeceram e foram. E no caminho foram curados. Só que aí tem um porém. Um volta, se prostra diante de Jesus. Um volta, agradece Jesus. Jesus pergunta, mas não eram 10 que estavam aqui? Esse está aqui me agradecendo. E Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. Os 9 receberam a cura. Aquele, além da cura, recebeu a salvação. Porque ele preferiu o abençoador. Tem pessoas que preferem a bênção é momentânea, o abençoador é eterno. E quando a gente volta, agradece, quando a gente volta, recomeça, quando a gente volta e vê que a presença do Pai é mais importante que os presentes, a gente recebe algo até que a gente imaginou que não ia receber. Por isso, nesse dia, crie encontros com Deus. Primeiro, recomece. Segundo, levante-se. Terceiro, reconheça os seus erros. Quarto, crie encontros com Deus. E quinto e último, desfrute da paternidade do Pai. Talvez você que está me ouvindo, você teve uma infância ruim, você não teve a presença do seu pai, seu pai pode ter falecido, seu pai pode ter te abandonado. Teu pai deveria te proteger, talvez, por nem culpa dele, porque ele foi criado assim, também não te protegeu. Você pode sentir essa ausência humana, que é normal. Mas o texto que Jesus está dizendo aqui, há recomeços para nós, e no recomeço nós possamos desfrutar da paternidade de Deus. Note comigo no verso 22. O pai, porém, disse ao seu servo, depois que ele fala, pequei contra ti, eu quero recomeçar, o pai diz, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Imagine o estado daquele jovem, roupa rasgada, roupa suja, roupa marcada pelos pecados da vida, roupa destruída por distanciar de Deus, por ir morar longe de Deus. Mas quando ele volta, quando ele recomeça, as vestes dele é trocada. Quando ele volta, há uma veste separada para ele, porque na nova jornada de Deus, não pode mais ele usar aquelas vestes, ele tem que usar uma nova veste, e é a melhor roupa. Recomece hoje, porque no armário de Deus, há a melhor roupa que ninguém no mundo pode comprar, que está separada no seu número para você recomeçar. É a melhor roupa. No 40 anos no deserto, ela não fica velha. Você pode ir em qualquer loja aí, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai ter que comprar de novo. Mas na roupa que o Deus separou para você, a roupa que Deus já reservou para você que está voltando, é roupa de purificação, é roupa de renovo, é roupa de recomeço. Entenda que eu não estou falando só para quem está distante, eu estou falando para quem está recomeçando hoje. Porque o nosso Deus é Deus de recomeços, e na casa do Pai há recomeços para nós. Recomece. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Deus
Foi isso que Jesus estava contando naquele momento, que Jesus fez, que o Pai fez, que a vida fez com aquele homem. Ele saiu de uma miséria e ele volta para a casa do Pai e recomeça. Mas ele não só ganha roupa, ele ganha também um anel. Note comigo no verso 22 que ele diz: põe-lhe um anel no dedo. A aliança daquele jovem tinha sido quebrada pela sua decisão de viver longe de Deus. Mas as alianças que foram quebradas, elas podem ser restituídas em Deus. E a distância fez com que não tivesse mais perspectiva. Mas quando ele volta, além da roupa, ele ganha um anel. Ele é aliançado novamente com o Pai. Sinal de autoridade para todos que passarem ver que ele não é servo, igual ele queria ser, mas ele é filho. Quando você volta para a casa do Pai, você não é servo, você é filho. E filho pode desfrutar daquilo que seu pai tem para você. Desfrute do que Deus pode fazer. As alianças humanas se quebram. Talvez você fez algumas alianças que te machucou. Alianças humanas, aliança com pessoas, aliança com a vida. Mas se você recomeçar hoje, na casa de joias de Deus, há uma aliança que foi feita só para você recomeçar e viver o novo de Deus na sua vida. Por isso recomece. Mas não só ele ganha uma roupa nova, não só uma aliança, mas também ele consegue as sandálias nos pés. Na nova jornada que Deus tem para a vida dele, não tinha como ele mais andar, talvez descalço. Imagine como estava o estado dos pés daquele homem. Foi viver uma vida fora do propósito de Deus. E quando nós vamos viver uma vida fora do propósito de Deus, nossos pés se machucam com as pedras da vida, com os espinhos da vida. Mas quando aquele homem volta, Jesus olha para ele, o Pai olha para ele e fala: não, vamos colocar uma sandália nele, porque ele não é servo, ele é filho. Naquela época, quando o seu senhor era severo, os escravos andavam descalços. E ele estava vivendo uma vida pior que escravo, porque ainda escravo tinha comida. Mas quando eu volto para a casa de Deus, quando eu volto para os novos propósitos de Deus, Deus prepara um novo calçado, dizendo: a trajetória que eu tenho para você agora é com essa sandália, é com esse calçado, é um recomeço. Por isso, recomece. Desfrute da paternidade de Deus. Reconheça o que Ele é. Ele quer proteger você, Ele quer proteger seus passos. E você recomeçando, você vai poder dizer que Ele é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ele está aqui. Deus não trouxe vocês aqui à toa, Ele me trouxe aqui à toa. Deus quer oportunizar recomeços aqui hoje. Esse MEV foi a proposta dele. Você pode ver que está atrás da cadeira, que é lugar de recomeço. Ah, mas eu já recomecei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não importa. O importante é recomeçar. Recomece tantas vezes que forem preciso. O importante é recomeçar. Não espere chegar ao fim do ano. Não espere chegar a 31 de dezembro. Recomece, porque o ano ainda não acabou e tem muitas coisas que Deus pode fazer esse ano por você. Mas ele não ganha só isso. Note no versículo 23, o que o Pai prepara para ele? Trazei também, matai um novilho cevado, comamos, regozijemos, o Pai celebra a sua volta. Novilho naquela época era para ocasiões especiais, porque se o pai fosse dar uma festa só para o filho, ele não ia matar um novilho, ele ia matar algo pequeno. Mas a Bíblia diz no final desse texto que teve danças, teve músicas, porque o Pai celebra o seu retorno. Se na distância, se longe da casa de Deus, se longe dos propósitos de Deus, ele tinha fome, ele tinha miséria, na casa de Deus, o Pai prepara o melhor e dá uma festa para ele. Por isso, no dia de hoje, recomece que há uma festa, há celebração para você. Não vai ser fácil a jornada, mas você vai ter aqui braços, vai ter amigos para recomeçar com você, para te apoiar. O Pai espera por você, o Pai perdoa você, o Pai coloca você nos ombros e o Pai permite recomeços para você.
E findando aqui, a gente vai ver lá na frente que o próprio irmão, se o louvor quiser subir, pode subir. O próprio irmão não celebra a festa dele. O irmão pergunta ao pai: poxa, mas esse teu filho rasgou o dinheiro, jogou fora todos os teus bens, gastou com meretrizes. Mas o pai vai até lá fora e fala: vai ter festa sim, vai ter festa para ele sim, porque ele estava perdido e foi achado, porque ele estava morto e ele reviveu. Eu aprendo aqui que interessante, antes de eu falar o que eu aprendo, o interessante aqui é que o filho não foi junto, o filho ficou celebrando. Havia uma celebração, havia uma festa por causa da volta dele. E o interessante é que eu penso que quando eu celebro o meu recomeço, o Pai me protege, o Pai me justifica. Eu não preciso me justificar com quem estão falando de mim. Talvez você que vai recomeçar hoje, vão falar muita coisa para você. Falaram comigo, falaram que eu estava indo para a igreja por causa de mulher, falaram que eu estava indo para a igreja para ser rico, falaram que eu era fogo de palha. O cara falou que eu não podia ter filho. Aí, ó, do lado aqui, tô brincando. Falaram muita coisa. Só que quando eu celebro os meus recomeços, aqueles que estão falando, o Senhor vai lá e justifica por você. Você não precisa se preocupar com isso. E Ele volta e celebra a sua volta. Fiquem de pé, vamos orar. Desfrute dessa paternidade, irmãos. O filho mais velho, ele tinha essa paternidade, mas ele não sabia, porque o pai disse: tudo que é dele, tudo que é meu é teu. E ele não sabia dessa paternidade. Existem processos na vida que Deus quer que você desfrute dessa paternidade. Você não é servo, você é filho. O pai tem o melhor para os seus filhos. Você que é pai e mãe, você quer dar o melhor para os seus filhos. Tu imagina Deus que é soberano, que é poderoso. Por isso eu quero pedir a todos vocês que agora fechem os olhos. Talvez você que veio aqui hoje para mais um culto e você necessita entregar a sua vida a esse Jesus, a esse que vai esperar o seu encontro, a esse que oportuniza recomeço na sua vida. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar a levantar sua mão, que nós vamos orar por você. A levantar sua mão, porque o Pai está aqui, pronto para fazer você recomeçar. Se você se afastou do Evangelho, se você, por algum motivo, você ficou insatisfeito com o seu coração, com a casa do Pai, e por algum motivo você se afastou do Evangelho, você que está nos acompanhando em casa também, e você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer recomeçar, quer viver uma nova história com Ele, eu quero te convidar a levantar a sua mão, que nós vamos orar por você. Porque na casa do Pai há recomeços, porque na casa do Pai há salvação, porque na casa do Pai há renovo. Pastor Vitor. Orar. E se você também está na casa do Pai, você estava arquitetando tudo para sair, Deus me trouxe aqui hoje. Você estava arquitetando tudo no seu coração que merecia mais, achando que lá fora tinha o que você merece. Deus me trouxe aqui hoje para falar para você que ainda há recomeços para você, que ainda você pode recomeçar e mudar a história da sua vida. Ele está de braços abertos esperando você. Oremos ao Senhor. Pai, abençoe todas essas vidas que estão aqui. Abençoe para nossos recomeços. Cada um de nós aqui necessitamos de alguns recomeços. Que nós possamos, Senhor, crescer no Senhor. Que nós possamos hoje, Deus, desfrutar da sua paternidade, Pai. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu oro também pelas pessoas que estão nos assistindo no YouTube, Pai.
Abençoa a vida deles também, Pai. Que venha ser uma semana extraordinária, que venha ser uma semana de recomeço, de conquista, que venha ser uma semana que ele jamais vai esquecer, porque o Senhor há de oportunizar recomeços. Ó Deus, eu oro também, Deus, se há alguém aqui no nosso meio, Pai, que endureceu o coração, que se distanciou, Pai, mas que entregou a sua vida a Jesus, eu quero te pedir, Deus, escreve o nome dela no livro da vida. Se alguém que vai ver esse vídeo depois está entregando a sua vida nesse momento, Pai, escreve, Deus, o nome dela no livro da vida e dê um recomeço, Deus, para eles, Deus, em nome de Jesus. Amém.